O Papa Francisco chegou a Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, para uma visita que é vista como um gesto de apoio à pequena população católica do país, de maioria budista. Vivem na Mongólia cerca de 1.400 católicos. Para além do apoio à comunidade católica, a visita é crucial para manter a porta aberta para melhorar os laços do Vaticano com Pequim e Moscovo, que nunca convidaram o sumo pontífice da Igreja Católica para uma visita aos seus territórios. Papa Francisco anuncia Laudato Si, parte 2. Essa é uma notícia que tem sido divulgada com muito ímpeto e eu quero que você acompanhe os detalhes daquilo que a gente vai dizer e quais são as expectativas que a gente pode ter aqui a respeito dessa nova encíclica do Papa Francisco, na verdade uma nova velha encíclica, uma vez que ele vai retomar os assuntos principais da encíclica de 2015. Antes de eu começar esse assunto, eu quero pedir para que você deixe o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui. E também, se você acha que outras pessoas podem se interessar por esse assunto, compartilhe esse vídeo, especialmente naqueles grupos de WhatsApp, porque sem dúvida isso vai abrir espaço para que outras pessoas conversem sobre esse tema, além de ajudar aqui o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui algumas informações também que eu separei, coloquei aqui no meu celular. E eu vou dividir e comentar essas informações e depois a gente fala sobre as expectativas para essa nova edição, essa segunda parte da encíclica Laudato Si. Bom, a encíclica foi lançada originalmente em 2015, em maio daquele ano. É uma encíclica que parte de uma expressão de Francisco de Assis, inclusive o Papa Francisco escolhe o seu nome em homenagem a esse personagem que é considerado santo pela Igreja Católica, e essa expressão do cântico, louvado seja, de Francisco de Assis, é que dá então o tom da encíclica. A encíclica marcou uma época e a gente vai dizer também o porquê. Mas vamos aos anúncios. O que foi dito a respeito dessa segunda parte da encíclica Laudato Si? Veja, o Papa escreve então no dia 21 de agosto desse ano: estou escrevendo uma segunda parte da Laudato Si para atualizar as questões. Nunca, continua ele, devemos esquecer que as gerações mais jovens têm o direito de receber de nós um mundo belo e habitável e que isso nos investe de sérios deveres para com a criação que recebemos das mãos generosas de Deus. Obrigado por essa contribuição. Um pouco mais tarde, depois, quando se celebrava a Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, um período que vai até o dia 4 de outubro, o Papa, então, já anunciou que faria, na data de outubro, a publicação dessa segunda parte da Laudato Si, justamente quando se comemora na Igreja Católica o dia de São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, né? A festa para esse santo. E ali, o Papa, então, durante esse anúncio na Jornada da Juventude, ele diz assim, que unamos-nos aos nossos irmãos e irmãs cristãos no compromisso de custodiar a criação como um dom sagrado do Criador. É preciso que nos coloquemos ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, esforçando-nos em pôr fim à insensata guerra à nossa casa comum. Essa expressão aqui eu quero destacar, acho que vale muito a gente refletir sobre o que o Papa está dizendo quando ele coloca vítimas da injustiça ambiental e climática. Parece que o Papa está sugerindo que essas mudanças climáticas, um tema que é bastante discutido e controverso na atualidade, mas o Papa incorpora que essa mudança climática esteja acontecendo, ele entrevê que essa mudança seja sim resultado da ação humana, e ele advoga que há vítimas desse processo, há pessoas que estão sofrendo por causa disso e elas têm que ser assistidas. É a argumentação que o Papa faz nesse pronunciamento e, claro, também na Laudato Si, a sua encíclica. Vale lembrar aqui que o Papa Francisco ele tem 2 encíclicas e meia. E meia porque a sua primeira publicação, na verdade, é uma parceria com o Papa anterior, o até então Papa Emérito Bento XVI, aquele Papa que renunciou, que também é autor de várias encíclicas
desse viés mais ecumênico, tentando mobilizar pela questão social, e ele deixa algum rascunho, algumas ideias para uma encíclica que acaba sendo terminada pelo Papa Francisco. Essa primeira encíclica, que data do ano inicial do pontificado de Francisco, é a Lumen Fidei, ou a Luz da Fé. Ali ele fala a respeito de algumas questões relacionadas ao início do seu pontificado. Mas é justamente na Laudato Si de 2015 que Papa Francisco começa essa preocupação ambiental. Depois, em 2020, Francisco também publica aquela que seria a sua segunda encíclica, justamente no mês de outubro. E essa encíclica ela é muito interessante porque ela dá um avanço, uma contribuição a essa ideia de doutrina social da Igreja. Ela foi publicada justamente em 3 de outubro de 2020, a Fratelli Tutti. E se você procurar aqui no canal, a gente fez uma análise da Fratelli Tutti. E eu também me comprometo aqui, dentro das possibilidades, mas a ter também uma revisão, uma análise mais detalhada dessa segunda parte da Fratelli Tutti, assim que ela for publicada. Então estamos aguardando. Mas de antemão, eu anotei aqui algumas ideias que já podem formar a nossa expectativa para essa segunda parte da Fratelli Tutti. Dada a contribuição geral, a tendência que segue o Papa Francisco, não seria menos a gente esperar do que aquilo que eu vou colocar a seguir. De fato, o Papa tem sim uma lógica, ele segue uma tendência e, por causa disso, é lógico que a gente espere ver isso representado nessa segunda parte da encíclica Fratelli, ou melhor, da encíclica Laudato Si. E o que a gente pode esperar então dessa encíclica? Alguns pontos gerais. Primeiro deles, é muito importante a gente salientar que o Papa ele foca em questões atuais. A questão ambiental não veio por acaso. Quando a gente analisa a Fratelli Tutti, até o título dela é muito curioso, porque é uma encíclica que não tem o título em latim, mas na língua italiana, uma língua comum, uma língua, vamos dizer assim, vulgar, dentro da perspectiva da Igreja. O Papa quis escrever numa língua comum para falar de um assunto comum, ou de assuntos comuns, assuntos que tangem a todo mundo. E ali ele fala sobre Covid, ele fala sobre migração, ele fala sobre desigualdade, ele fala sobre crises econômicas. Então ele meio que atira para todo lado, ele faz um apanhado de problemas atuais para poder então situar as pessoas nessa necessidade de uma união, de um ajuntamento de esforços comuns para construir um futuro melhor. E o chamado que ele já havia feito na encíclica anterior, de 2015, justamente a primeira versão da Laudato Si, a parte 1, é nesse sentido, só que focado mais nas questões ambientais. Então é de se esperar que o Papa agora, nessa segunda parte da Laudato Si, também continue focando em questões atuais e convocando as pessoas para uma ação comum. E é justamente nesse sentido que vem o segundo ponto que eu quero destacar. Não só o foco nas questões atuais, mas um avanço também ecumênico. O chamado do Papa não é só um chamado político para que os governantes da Terra se voltem para essas questões, mas também é um chamado para que os líderes religiosos continuem dialogando e cheguem a pensamentos e ações que sejam compartilhadas. A ideia é que todos se unam para o bem maior. E, finalmente, há um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar também, que é a questão da necessidade de união dos povos, o que faz com que surja também a necessidade de iniciativas globais e de um governo centralizado, que é o que é sugerido na Fratelli Tutti, no finalzinho da encíclica. Agora, o Papa não entra ali em detalhes como seria esse governo, quem encabeçaria isso, mas certamente o Vaticano teria, sim, uma influência muito grande, pelo menos como conselheiro das nações, como aquele elemento que vai causar ou promover essa união e esse diálogo geral, o que lhe daria um poder muito interessante e faria com que a profecia se cumprisse. Se você tem curiosidade da perspectiva profética a respeito da Igreja Católica,
como ela vai atuar nesses últimos tempos e como o seu poder medieval vai ser restaurado, também há vários vídeos aqui no canal e eu vou deixar recomendados aqui. Enfim, são essas as expectativas gerais, mas a gente tem que esperar para ver o que realmente o Papa vai dizer. Aqui e ali, em alguns eventos que ele participa, ele vai soltando alguns pronunciamentos, ele vai dando a entrever sobre o que realmente vai ser abordado nessa encíclica. Isso vai ser bem interessante a gente acompanhar. Mas, de fato, a encíclica só sai em outubro. Então, temos aí praticamente um mês de aguardo para a gente ver, de fato, o que o Papa vai pronunciar e como isso vai se encaixar também com o cumprimento profético. E você? Quais são as suas expectativas com respeito a essa segunda parte da encíclica Laudato Si? O que você acredita a respeito das profecias e como as coisas, os acontecimentos têm se encaixado com a perspectiva profética? Não se esqueça de deixar aqui os comentários, o vídeo segue com a sua participação, também veja e interaja com aquilo que outras pessoas estão comentando aqui.